Vamos começar agora mais uma aula de Química Online. Curso de Química Orgânica, Unidade 1. Vamos estudar agora a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas são classificadas segundo vários critérios. O primeiro que nós vamos ver é quanto ao fechamento. Quanto ao fechamento, as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas em acíclicas, que são as cadeias alifáticas ou as cadeias abertas, tá? Então, a cadeia aberta ela é chamada de acíclica, é o termo mais utilizado é esse, ou alifática também. Então, preste atenção que existem termos diferentes para denominar a mesma cadeia. Cadeia aberta, a cadeia que é acíclica ou alifática. A cadeia fechada, ela já é chamada de cadeia cíclica, tá ok? Então, é fácil de gravar aqui pelo A. Acíclica significa aberta e cíclica, não tem o A aqui, significa fechada, tá certo? A cadeia aberta é aquela que possui extremidades, ela não possui ciclo ou anel, tá? Ela não possui nenhum ciclo ou anéis, ela tem as extremidades, ela tem início e fim, ó. Essa cadeia começa aqui e termina nessa outra extremidade. Ela começa e termina. Então, isso é uma cadeia aberta. Isso aqui é uma cadeia aberta. Ela começa nesse carbono aqui e ela termina nesse outro carbono aqui ou nesse outro carbono aqui, que é uma outra extremidade. Então, se você seguir esse caminho, ela vai terminar aqui. Então, isso é uma cadeia aberta. Outro exemplo de cadeia aberta. Começa aqui, termina aqui, ou termina aqui, ou termina nessa aqui, ou termina nessa, ou nessa aqui, ó. Ela tem várias extremidades, tá certo? Então, você tem isso aqui como cadeia aberta. Fácil de entender o que é uma cadeia aberta, tá? Uma cadeia fechada, ou cíclica, é aquela que possui anéis. Em geral, ela não possui extremidades, tá ok? Não é muito certo isso, mas tá? É a maneira mais fácil de você entender. Então, ela possui ciclo ou anéis. Isso aqui que é a maneira mais correta. A cadeia fechada ela possui ciclos ou anéis, que são segmentos fechados. Isso aqui, ó. Ela não tem o início nem o fim, porque ela está emendada uma ponta na outra. Você não tem o início dessa cadeia, nem o final dela. Ela forma uma estrutura fechada, tá? Então, isso aqui é chamado de ciclo ou anel. Então, ó, outro ciclo ou anel aqui, ó. Aqui você tem 5 carbonos ligados uns aos outros, olha aí, 5 carbonos. Aqui você tem 4 carbonos formando um ciclo ou anel. Então, isto é uma cadeia fechada. Então, bem fácil de você reconhecer. Cadeia fechada, um ciclo, cadeia fechada, ó, um ciclo, tá? Ela não tem as extremidades. E cadeia aberta, aquela que não tem esse ciclo, ela não possui ciclos ou anéis, tá? Ela não possui segmentos fechados. Ele sempre começa e termina em um outro carbono, tá certo? Você consegue. Aqui não tem, tá ok? Então, cadeia cíclica e cadeia acíclica, tá certo? Então, aprendam a diferenciar. Outra classificação de cadeias é quanto à disposição dos átomos. Você tem uma cadeia normal ou reta, tá? Hoje em dia não se utiliza mais esse termo reta, tá certo? Porque leva o aluno a um erro a pensar que ela tem que ser reta. Então não se utiliza mais, caiu em desuso. Chama-se mais de cadeia normal mesmo. E a cadeia ramificada, tá certo? A cadeia normal, tá? Só apresenta carbono primário e secundário. É uma maneira de você reconhecer. Não é que isso seja 100% exato, mas é uma maneira de você reconhecer. Só carbono primário e secundário. Nós já estudamos em aula passada o que é isso. Uma única sequência de carbonos. Isso aqui é fácil também de... Você vai ter apenas uma única sequência a seguir de carbono. Você não vai ter outro caminho alternativo, e apenas um. Então aqui, ó. Você tem esse carbono, depois este, depois esse, depois esse aqui, depois esse aqui, ó. Você tem apenas uma sequência de carbonos, ó. Você consegue pegar todos os carbonos em um único caminho. Então, isto é uma cadeia chamada normal ou reta. Você consegue pegar todos os carbonos num único caminho, tá? E ela só tem carbono primário e secundário. Isso aqui é primário, isso aqui é primário. Os dois da ponta primário, aqui é secundário, secundário e secundário. Então, somente carbonos primários, ó. Isso é uma cadeia aberta, tá? Nós já estudamos isso.
Acabamos de estudar. Aqui já é uma cadeia fechada. Uma cadeia fechada cíclica, né? Uma cadeia cíclica. Mas também ela é uma cadeia normal. Porque só tem carbonos secundários aqui, tudinho é secundário, tá ok? E só tem uma sequência de carbono que é essa aqui, ó. Essa sequência, esse ciclo, esse anel. É a única sequência de carbono que tem, não tem outra. Então também é uma cadeia chamada de normal, tá? Cíclica normal, acíclica normal. Outro exemplo, essa aqui é uma cadeia aberta, que nós já estudamos, ó. Tem as extremidades aqui, você tem 6 carbonos, início aqui, terminando aqui. Então você tem 6 carbonos, uma cadeia acíclica e também normal, porque você tem apenas este caminho de carbono, ó. Somente esse caminho aqui, ó. Você consegue pegar todos os carbonos numa única sequência, tá certo? Cadeia normal. Já a cadeia ramificada, ela possui carbono terciário ou quaternário. Ela tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário, tá? Você não consegue pegar todos os carbonos numa única sequência. Ela contém mais de uma sequência de carbonos, tá? Formando o que nós chamamos de ramos. Por isso que o nome é ramificada. Então você não tem uma única, você não consegue preencher todos os carbonos da cadeia numa única sequência, tá certo? Então olha aqui, por exemplo, essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Tá? Ela é uma cadeia acíclica, ela é aberta, tá? Uma cadeia aberta, ó. Não tem o ciclo ou anel, ela começa aqui, termina aqui ou termina aqui, tanto faz. Mas ela é uma cadeia acíclica e ela é ramificada. Por quê? Porque você não consegue pegar todos os carbonos. Ó. Você tem 2 caminhos. Esse carbono aqui ele é terciário, então aqui ele ramifica. Você tem um caminho de carbono para cima. Ó. Então o que acontece? Eu posso pegar essa sequência aqui, ó. Peguei essa sequência. Começa aqui, termina aqui. Então perceba que ficou um carbono de fora. Por isso que forma ramos. Você não consegue pegar todos os carbonos numa única sequência, justamente porque tem um momento da cadeia em que ela ramifica, ela separa, tá certo? Então, cadeia ramificada é esse tipo. Ela vai ter pelo menos um terciário ou um quaternário. Tá aqui, ó. Pelo menos um, pode ter vários. Então, isso aqui é um carbono terciário. Então, aqui ela ramifica. Tá ok? Tá entendido? Preste atenção que eu posso pegar vários caminhos, tá? Eu posso pegar, por exemplo, essa sequência aqui, ó. Eu posso pegar essa sequência aqui de cima, ó, vindo para cá. Peguei, terminou aqui o carbono. Pronto, ficou um carbono de fora. Sempre vai ficar algum carbono de fora. Eu não consigo pegar todos seguindo uma sequência de carbonos, tá? Não tem como pegar todos. Por isso que a cadeia ela é uma cadeia ramificada. Tá entendido? Então vamos ver mais uns exemplos, tá? Então essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia acíclica, né? É uma cadeia aberta, ramificada, porque você tem um carbono terciário aqui, ó. Tá certo? Bem aqui você tem um carbono terciário, ó, bem aqui, ó. Então bem aqui ela ramifica. Outro carbono terciário aqui, ó, também ramifica. Então você tem essa sequência, ó. Você não consegue pegar todos os carbonos. Ficou esse de fora e ficou esse de fora. Cadeia ramificada, tá ok? Certo? Você não consegue pegar num único caminho todos os carbonos. Cuidado, muita atenção, que parece bem simples, mas às vezes você comete pequenos erros, vacilos. Essa cadeia aqui, ó, ela é uma cadeia acíclica e ela não é ramificada. Alguns alunos eles erram aqui dizendo que isso é uma cadeia ramificada porque tem esse oxigênio aqui para cima. Mas detalhe, pessoal, isso é oxigênio, isso não é o carbono. Você consegue pegar todos os carbonos numa única sequência. Ó. Eu vou pegar esse carbono, vou começar desse carbono. Aí eu venho seguindo, ó, termino nesse. Ó. Peguei todos os carbonos numa única sequência. Esse carbono aqui, ele é secundário. Isso aqui é secundário, isso aqui é primário, e este aqui é primário, e este aqui é secundário. Então você tem apenas carbonos primários e secundários. Não tem terciário, porque isso aqui é oxigênio, tá? Não tem terciário nem quaternário. Então, lógico que essa é uma cadeia normal e não ramificada. Atentem, só é ramificação se tiver carbono. Veja bem, se tiver carbono. Como isso aqui é oxigênio, não é ramificação. Tá certo? É uma cadeia normal. Ela é acíclica e normal. Bom, esta aqui, ó, é uma cadeia cíclica. Por que uma cadeia cíclica? Porque tem esse anel aqui. A partir do momento que tem uma estrutura fechada, um segmento fechado de carbono, é uma cadeia cíclica, tá? E é uma cadeia cíclica, mas ela é uma cadeia cíclica ramificada, porque bem aqui você tem um carbono terciário. Ó. Então,
Nesse ciclo está ligado mais um grupo de carbono, 2 carbonos aqui, ó. Bem aqui você tem 2 carbonos ligados. Então você tem uma cadeia cíclica ramificada. Um detalhe que às vezes em algumas questões, atentem para isso, esta cadeia ela pode ser chamada de cadeia mista. A cadeia mista, ela substitui logo essas 2 classificações. Tá? A cadeia mista é uma cadeia fechada e ela tem ramificação aberta. Então ela é fechada com ramificação. Então você chama ela de mista, pois ela apresenta uma parte fechada, tá? E uma parte aberta aqui, ó. Parte aberta, que é parte acíclica, e parte cíclica. Então ela pode ser denominada de mista. Isso vai depender de cada questão, das alternativas que você tem presentes. Só atente para esse fato. Tá? Uma cadeia cíclica ramificada, ela pode ser chamada de mista. Tá? Ela pode receber essa denominação. Tá ok? Então, outra classificação das cadeias é quanto ao tipo de ligação. Ela pode ser saturada ou insaturada. Ok? Quando é que ela é uma cadeia saturada? Quando ela só tem ligações simples entre carbonos. Preste atenção num detalhe muito importante aqui. Entre carbonos, tá? Só vale as ligações que estão entre os carbonos. Somente ligações simples. Aí ela é saturada. Ela é insaturada quando ela tiver dupla ou tripla ligação entre os carbonos. De novo, ó, entre. Então, preste atenção que esse detalhe de entre o carbono é muito importante. Pode ser a diferença entre um erro e um acerto. Tá certo? Bom, essa cadeia aqui, ó, é uma cadeia acíclica, ela é aberta, né? É uma cadeia normal, tudo isso nós já aprendemos. Ela é acíclica, tá? Ela é aberta, né? Ela é normal, ok? E ela é saturada. Por quê? Somente ligações simples. Ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples entre o carbono, saturada, tá? Essa aqui já é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, tá certo? Ela é normal, nós já aprendemos, e ela é saturada. Então, notem que eu uso todas as classificações que eu tenho disponível para a cadeia. Ela é cíclica, ela é normal e ela é, tá, saturada. Somente ligações simples. Esta aqui, ó, muito cuidado, tá? Preste atenção, olha. Ela é uma cadeia acíclica, né? Ela é aberta. Ela é normal, já expliquei isso no slide anterior. Tá? Você consegue pegar todos os carbonos, olha. Ela é normal, não ficou nenhum carbono de fora. E ela é saturada. Alguns alunos vacilam aqui. Professor, mas tem dupla, olha uma dupla, vem aqui, ó, dupla. É, realmente tem uma dupla. Mas um detalhe, essa dupla está entre carbono e oxigênio. Carbono, oxigênio. Então ela não conta. Tá? Ela não conta para a cadeia ser insaturada. Tá? A cadeia saturada só tem ligações simples entre os carbonos. Ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples entre os carbonos. Olha, entre os carbonos. Não tem dupla nem tripla ligação entre os carbonos, tá certo? Então ela é saturada a cadeia. Não vacile nesse detalhe aqui, tá ok? Cadeia insaturada é aquela que tem dupla ou tripla. Então você tem aqui, ó. Essa aqui é uma cadeia acíclica, né? Já ensinei isso. Acíclica. Ela é normal, né? Normal. E ela é insaturada. Esta aqui é porque ela tem essa dupla aqui, ó. Né? Ela tem uma ligação dupla entre os carbonos, que aqui nessa ponta é carbono e aqui nessa ponta é carbono. Então tem uma dupla, ok? Este outro exemplo. Você tem uma cadeia cíclica, porque ela tem um ciclo, um anel, tá aqui, ó. Uma cadeia cíclica, ramificada, porque tem essa ramificação aqui, ó. Então ela é cíclica, ramificada, que eu posso chamar, eu não, né? Vai depender da alternativa lá. Ela pode ser chamada de mista, né? Já expliquei isso, porque ela tem parte fechada e parte aberta. Então ela pode ser chamada de mista, ok? E ela é uma cadeia insaturada, por causa dessa dupla aqui, olha, entre os carbonos. Carbono e carbono. Tá ok? Tá entendido? Então, continuando, a última classificação básica nas cadeias, né? É quanto à natureza dos átomos. Você tem
você tem cadeia chamada de homogênea. Homo, para quem lembra, significa igual. E heterogênea, hétero, diferente. Então, homogênea é aquela cadeia que não tem o heteroátomo. Ela não tem, ela é homogênea, é toda igual. Ela é formada somente de carbonos, tá? A cadeia de carbonos. Então, você não tem heteroátomo. Já a cadeia heterogênea, diferente, é aquela que possui um heteroátomo. Hétero é diferente, então átomo é um átomo diferente, tá? Na cadeia. Agora, preste atenção que às vezes você esquece esse... Tá? Esse heteroátomo, ele só é heteroátomo quando ele está entre os carbonos, porque ele não é ligado ao carbono, é inserido na cadeia carbônica. Então, para ele estar inserido na cadeia carbônica, é necessário que ele esteja no meio dos carbonos, no meio dessa canagem tem que estar lá. Ó. Então, esse cara aqui, ele é um heteroátomo, o nitrogênio. Por que ele é um heteroátomo? Porque ele está entre esse carbono e esse outro carbono. Carbono e carbono, tá ok? Então, esse cara é um heteroátomo, tá? Porque ele está entre os carbonos. Então, essa é uma cadeia aberta, né? já aprendemos isso, é uma cadeia acíclica, é uma cadeia normal, é uma cadeia saturada, olha só, ela é saturada. Por que saturada? Pessoal, essa dupla aqui, ela não está entre dois carbonos, está? Ela está entre carbono e nitrogênio, tá? Então, ela é uma cadeia saturada, ok? E ela é uma cadeia heterogênea por causa desse heteroátomo, tá certo? Outro heteroátomo aqui, olha, o oxigênio. Oxigênio no meio de dois carbonos, ó, carbono de um lado e carbono. Então, preste muita atenção que esse detalhe é o diferencial entre o erro e o acerto, tá certo? O oxigênio está entre os carbonos, então ele é um heteroátomo, tá ok? Aí você tem uma cadeia chamada de heterogênea. Ela é acíclica, aberta, ela é normal, ela é saturada e ela é heterogênea. Já aqui você tem uma cadeia homogênea, olha só. Por que homogênea? Porque não tem o heteroátomo, é carbono, 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 carbono e carbono. Tá? É uma cadeia acíclica, normal, saturada e homogênea. Esta outra cadeia, ela é cíclica, né? Fechada. Ela é normal, tá certo? Ela é saturada, somente ligações simples, e ela é homogênea também, tá? E esta cadeia aqui, você já tem uma cadeia acíclica, normal, não é isso? Cadeia normal, já vimos isso. Saturada, só ligações simples entre os carbonos, não vão errar. Aqui essa dupla não conta. E também ela é homogênea. Ó. Muito cuidado. Olha o oxigênio bem aqui, professor, é heterogêneo. Não é heterogêneo, tá? Ela é homogênea porque isso aqui não é heteroátomo. Por que esse cara não é heteroátomo? Porque ele não está no meio dos carbonos, entre os carbonos, no meio dessa canadinha. Está ligado ao carbono. Ligado, mas não está entre eles. Tá certo? Então preste atenção nesse detalhe. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Nessa primeira cadeia, nós temos uma cadeia aberta, ok? Uma cadeia chamada de acíclica ou alifática. Ela tem extremidades, ela não tem um ciclo ou anel. Ela é uma cadeia normal, porque ela apresenta apenas uma sequência de carbono, não tem carbono nem terciário nem quaternário, ó, uma sequência só. Cadeia normal, cuidado que isso aqui não é ramificação, porque não é carbono, não é isso? Ó. Carbono só tem esses que eu peguei aqui nessa sequência, ó. Não tem nenhum carbono de fora, isso aqui não é carbono, isso aqui também não é carbono, então a cadeia é normal, muita atenção nesse detalhe. Saturada, porque só tem ligação simples, ó, simples, entre os carbonos. Cuidado também, tem uma dupla aqui, mas não conta, porque é entre carbono e oxigênio, não entre carbonos, tá ok? E é uma cadeia homogênea, porque não tem heteroátomo. Esse N aqui não é heteroátomo, esse O também não é, tá? Para ser heteroátomo, só lembrando também vocês, o elemento tem que fazer, no mínimo, 2 ligações, no mínimo, tá? Ele pode ser um heteroátomo se ele fizer 3, né? Mas no mínimo 2. Então, o hidrogênio, como só faz uma ligação, ele nunca é heteroátomo. Ele fica ligado ao carbono, mas ele não é heteroátomo, tá certo?
Então, aqui não tem heteroátomo, porque para ser heteroátomo tem que estar ligado entre os carbonos. Esse aqui não está e esse aqui também não está. Então, a cadeia é homogênea, ok? Já nesse segundo exemplo, nós temos uma cadeia cíclica, tá certo? Porque você tem aqui um ciclo ou um anel, ó, essa parte aqui, este anel aqui, que não tem ponta, que não tem extremidades, tá certo? Então, você tem uma cadeia cíclica. Pode ser dita ramificada, porque você tem o ciclo aqui e tem esta ramificação, certo? Você tem essa ramificação aqui, ó. Então, você tem uma cadeia ramificada. Esse carbono aqui ele é terciário, perceba, carbono terciário, então aqui é uma ramificação. É uma cadeia que pode ser chamada de mista, eu já expliquei isso, tá? A mista, ela substitui o cíclica e o ramificado ao mesmo tempo. Mista já diz tudo. Tá? É uma cadeia que tem parte fechada e parte aberta, tá certo? Bom, ela é uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples, tá? Entre os carbonos, saturada. E ela é uma cadeia heterogênea, tá? Porque tem esse oxigênio aqui, ó. Isso aqui é um heteroátomo. O oxigênio entre os carbonos. Isso aqui é um heteroátomo porque o oxigênio está ligado neste carbono aqui, está ligado nesse outro carbono, tá certo? Então, o oxigênio está no meio de dois carbonos, ele é um heteroátomo. Um detalhe interessante aqui, tá? Chamando a atenção de vocês, é que ela pode ser chamada de heterocíclica. Por que heterocíclica? Porque o heteroátomo está no ciclo, nessa parte fechada, ó. Como o heteroátomo está nessa parte fechada, somente quando está na parte fechada, ela pode ser chamada de heterocíclica. Se esse oxigênio tivesse nessa parte aberta aqui, só poderia ser chamada de heterogênea e não de heterocíclica. Ok? Este terceiro exemplo, aliás, é uma cadeia cíclica, porque você tem aqui o ciclo ou anel, ó, não tem extremidades, essa parte aqui. Então é uma cadeia cíclica. É uma cadeia normal, ok? Isto aqui não é ramificação, já expliquei o motivo. Isso aqui não tem carbono, ok? Isso aqui não tem carbono, preste atenção. Então isso não é ramificação. Então a cadeia é uma cadeia normal. É uma cadeia insaturada. Por que insaturada? Porque apresenta dupla ligação. Você tem aqui uma ligação dupla entre os carbonos, então é uma cadeia insaturada, e é uma cadeia homogênea porque não tem heteroátomo nesta cadeia. O oxigênio aqui não é heteroátomo porque não está entre carbono. Tá ok? Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.